Então vamos à escolha do assinante, que escolhe o tema político. E ele escolheu esse cara aqui. Assine no Apoia-se a partir de R$50. Todo mês você escolhe um vídeo de um tema político. Isso gera um vídeo de 10 minutos. Vamos ver qual é esse cara aqui. Onde encontro boa informação, informação sobre o Khmer Vermelho? Então, eu e o João, a gente está trabalhando já há alguns meses em uma bibliografia selecionada. Então a gente toda semana se reúne para levantar a bibliografia, para fazer uma espécie de documento público com bibliografia selecionada sobre todas as experiências socialistas da história. E nós temos uma bibliografia selecionada sobre o Camboja. Então isso já está separado. Mas ainda a gente estava maturando e selecionando. Tem muita coisa em outras línguas, né? Tem pouca coisa em português, infelizmente. Inclusive nós temos a Guilda dos Tradutores. Por isso que eu digo há anos para todo mundo aprender inglês. Tem um trabalho revolucionário que é muito importante, é o trabalho de tradução. Então é algo que meio que não existe em nenhum lugar do mundo. Uma bibliografia selecionada sobre experiência do socialismo real, sob a ótica e a curadoria marxista-leninista, que fique claro, né? Porque quando a gente for falar da União Soviética, a gente não vai botar a Annie Applebaum e o Robert Conquest, né? A gente vai disponibilizar isso para... Ah tá, esse cara, ele é aquele cara que fica largando nomes como se todo mundo soubesse quem são essas criaturas que ele tá falando. Aí isso implica que tu vai dizer quem é o primeiro que não se entende a pronúncia dele. Então esse cara vai nos bar tomar cerveja e fica falando um monte de nós. Esse cara deve ser um saco de encontrar na rua. Então, viu, Lobão? Nessas tuas andanças aqui pelo sul, tu andou... Tá aí teu filho perdido aí, né? Vem pegar de volta aí. Então... para todo mundo. A Annie Applebaum e quente é propaganda. Aí ele larga esses nomes, primeiro o cara tem que retroceder para entender o que ele disse. Depois é para te fazer assim, o que tu tá falando? Aí eu não, Rádio Schleff, não explica porra nenhuma. Resumindo, se ele é um ideologista, é um cara de ideologia, é difícil discutir, é difícil um tipo de criatura desse ser uma pessoa justa, porque tudo que critica a ideologia, porque o exercício de quem pensa, de quem filosofa, é destruir tudo aquilo que crê, para afirmar aquilo que crê, porque tu quer mais exime a verdade. O ideologista não quer verdade nenhuma, ele quer sustentar sua ideologia. A Annie Applebaum é propaganda de comunista, né? No Peru eu não tive tempo de estudar ainda, gente. Eu sei que uma das pessoas que entende bastante da política, tanto da história quanto da conjuntura do Peru, é o João. Então não sei exatamente se o João vai fazer uma live sobre o Peru, mas a gente pretende falar um pouco mais sobre isso no futuro próximo, até porque agora a gente tem estimulado internamente na Soberana mais debate entre nós, mais acesso à documentação e fonte, referência. Então, com certeza a gente vai falar sobre isso, porque o pessoal da comunidade tem perguntado bastante. Xadrez verbal é uma boa fonte de notícias? O trabalho do xadrez verbal é muito hercúleo, acho que é uma palavra boa. Eles fazem um trabalho árduo, sabe? A gente pode não concordar com as análises o tempo todo, mas assim, não é pra jogar fora o bebê com a água do banho, né, gente? O xadrez verbal é um podcast que eu escutei por anos e não tenho o mínimo receio de recomendar, sabe? A esquerda radical tem um pavor imenso do Pol Pot e seu governo do Camboja. Acha que é justificável todo o ódio à figura? O ódio ele não é que ele não é justificável, ele não é útil. Então, pintar o Pol Pot como um demônio, sabe, como um anticristo, é mais do que errado, é despolitizante. Despolitizante. O cara mata milhões de pessoas e as pessoas naturalmente vão odiá-lo. E o que tu tá propor às pessoas que não odeiem é desumanizante. Não é irônico que toda a esquerda é assim? Não é o slogan do Lula? O príncipe da paz, diga não ao ódio, é a mesma porcaria, não é? Quer dizer, eu não posso odiar uma pessoa mais? Eu posso odiá-lo e ter uma postura, uma análise concreta, racional e odiá-lo. Não dá para ser os dois? Eu não posso odiar uma criatura e entender perfeitamente a política da criatura que eu odeio? Não dá, tem que escolher entre o ódio e a razão. Por que não posso ter as duas coisas? Já que esse ódio é estritamente plausível, não é? Se um cara matasse metade da tua população
Um vagabundo desse Pol Pot aí, tu não ia ficar com raiva do cara? Tu não tem raiva dos militares que mataram milhares de pessoas, consumiram com gente? A esquerda não tem raiva dos militares, tanto que estão sempre fazendo as pazes com esses vagabundos aí, né? O que a gente precisa é debater o fenômeno do Camboja em termos reais e históricos, né? E nós reivindicamos o socialismo cambojano? Grosso modo, não. Mas a gente tem que compreender o fenômeno do Camboja pelos seus erros, fora da propaganda anticomunista, que quer utilizar a experiência do Camboja para dizer que o comunismo é genocida, que ele é bárbaro, que ele está fadado a dar errado. Então vamos pegar. Eu não sei por que está se discutindo comunismo, nem a favor nem contra no século XXI, porque o único país que de fato pode ser comunista é os Estados Unidos. Mas então, se tu quer fazer a revolução comunista, tu tem que te mudar para os Estados Unidos. No resto é besteira. O resto vocês estão todos surfando na onda de alguém, contra ou a favor. Então, todos os lugares onde teve verdadeiramente ou não verdadeiramente, mas que teve, se tu viu essa foicezinha, esse martelinho na bandeira, teve genocídio de massas. Então o trabalho desses comunistas é de chegar e dizer assim: todos esses lugares onde teve bandeirinha comunista, revolução comunista, socialista, e teve genocídio, todos esses lugares onde isso aconteceu, e foram todos, não é o verdadeiro comunismo. Essa é a apologética deles. Porque em todos os lugares onde teve essa merda, teve genocídio, repressão estatal e horrores desse tipo. Lembrando que não faz diferença ditadura de esquerda e de direita, porque o efeito é o mesmo: repressão, falta de liberdade. Quer dizer, ideologia gera isso. Se você quiser colaborar com o canal, está o Pix aqui na barra. Doe quanto você quiser. Eu sugiro a partir de 10, 5 reais. Você copia e cola o seu aplicativo bancário, não precisa fazer inscrição nem entrar em site. A assinatura no Apoia-se mensalmente. A partir, está escrito 5, né? Pode ser 5, eu sugiro 10 também. Mas tu pode assinar 5. E tem várias recompensas todo mês. Então, aí ó, essa é uma, por exemplo. O importante é a gente não fazer eco a esse tipo de narrativa. 5 países que eu visitaria: Coreia Popular, Cuba, Laos, Vietnã, Palestina. Que merda! Por que não dar um tiro na cabeça de uma vez? O que tu quer nesses lugares? Albânia. Falam Albânia. que Albânia. Nem o Jim Belushi visita a Albânia. Frustrante. Falam que pra quem é comunista, a Albânia é frustrante. Não tenho nada contra a China, só tenho menos interesse, assim, em visitar a China. Eu tenho muito, aí falando sério, eu tenho interesse de visitar a Coreia. Mais do que Cuba. É frustrante porque o anticomunismo é muito comum lá, hoje. O anticomunismo é loucura na Albânia hoje. Então é frustrante. E você vê a galera mais velha falando. E é impressionante, porque você vê a galera mais velha, anticomunista, falando assim: na época da ditadura totalitária, brutal do Rodia, era bem melhor. Que é a mesma coisa que a direita fala no Brasil. Se é síndrome de Estocolmo, se é a mulher que apanha e tem saudade do marido que dava nela, pelo menos ele pagava as contas. Mas tu apanhava que nem uma cadela. A Albânia era socialista até 92. E a Albânia é uma das grandes referências de socialismo que a gente tem. Claro, por isso que tu vê essa grande potência que é a Albânia, onde não tem nenhum tráfico de droga, nem tráfico sexual, nada. Tanto é que tá todo mundo falando nas grandes invenções da Albânia, como por exemplo. E quem não poderia esquecer daquelas grandes criações albanesas como... Ela é muito usada como... Não, eu não vou dizer inspiração porque parece que é um modelo, mas ela é muito observada e os albaneses são muito estudados pela UP, por exemplo. No outro dia você falou que na Coreia não se paga imposto. Como isso funciona? Em que sentido você está perguntando como funciona? Na prática, você simplesmente não paga impostos. Não existe... Sim, também tu não come porra nenhuma, não tem nada pra comer, não tem emprego de nada, não tem indústria, não tem porra nenhuma. Os caras não comendo rato que come cadáver em cemitério, casca de árvore, tu tem que fazer aquelas danças ridículas pra aquele arrombado, aquele gordinho filho da puta. Bem, programa nuclear de verdade eles têm, porque aqueles mísseis são dados pelo Mr. Putin. Como disse o coronel Douglas McGregor, são Iskander missiles. O Putin dá aqueles mísseis para a Coreia do Norte para poder ameaçar o Japão. Existe imposto de renda
Não existe uma série de impostos que existem aqui porque não existem certos mecanismos que tem aqui. Por exemplo, não existe propriedade privada de imóveis lá. Então, Claro, ninguém tem nada. Vai se apossar do quê? Das gramas? Não tem produto interno bruto. A Coreia do Norte exporta mão de obra escrava para vários países da Europa e da África. Os caras são escravos, ficam nos containers, nos abrigos, não podem, são vigiados, as famílias deles ficam para trás. Esse cara tá louco. você não consegue transferir a sua casa para os seus filhos, nominalmente. Que casa? Não tem o que comer, cara. Né? Aí não existe imposto sobre imóveis, porque não existe propriedade privada de imóveis. É moradia é um direito lá. Claro. Meu Deus, cara. Puta que pariu. Tu não poderia fazer um podcast desse lá. Ninguém paga aluguel. Você só tem o direito de morar na casa, sem pagar. Então não tem esse tipo de imposto, porque simplesmente não existe esse tipo de política, né? Claro. Lê dá muito sono, existe algo pra melhorar? Sim. Como é que tu faz quando tu tá com ranho, com esses piercing no nariz, hein? Como é que faz isso? Eu sempre perguntei isso. Se tu fica com rinite, se tu tem rinite, como é que tu faz? Vai largar um ranho, isso aí só fica por arranho. Quando tá gripado, tu tira isso. Não engancha isso? Parece aquela vaca que tinha no quadrinho do Pateta. Como é que é o nome daquela vaca que tinha uma coisa Um dos projetos que a gente tem maior orgulho de apresentar, que foi encabeçado pelo Comuninge e agora é tocado pelo Comuninge e pela Elisa, que é outra militante da Soberana, é a Audioteca Crítica. Então, justamente para pessoas que têm déficit de atenção, têm dificuldade de parar para ler, Claro, então quer dizer que se eu não conseguir ler essas leituras secas, chata pra caralho, comunista, eu tenho déficit de atenção? Quer dizer que eu tenho déficit auditivo porque eu não consigo parar para ouvir o molejo? Brincadeira de criança. Eu só tenho déficit de atenção. Quer dizer que ele está dizendo que se tu fosse uma pessoa normal, tu gostaria de ouvir isso aqui. De ouvir isso andando ou trabalhando, nós fizemos esse projeto de audioteca, que são audiolivros de textos revolucionários. Que saco. Tu vai andando pela rua acumulando ódio, rumo a lugar nenhum. E nós estamos no site de Nerdola Marxista, que é o marxists.org. Ok. Qualquer plataforma de podcasts, Audioteca Crítica, nós temos aí não só audiolivros, como temos introdução de qual texto a gente vai ler. Então, por exemplo, se vocês forem ouvir o audiolivro do Manifesto Comunista, que tem a voz... Tudo parece muito moderninho, funcional e extraordinário, só que quando chega no verdadeiro conteúdo, é a mesma bosta comunista de sempre. Não é diferente do Rui Costa Pimenta. Os comunistas são tudo moderninho, aí chega o que é 20 razões por que as bolas do Lenin são extraordinárias. É só isso, eles não saem dessa porcaria. De um ponto de vista bélico, estratégico, você ter uma solução para todos os problemas é uma coisa anti-estratégica. E é assim que tu vê que tudo para eles segue essa porra dessa ótica dogmática marxista. É uma religião para esses caras, esse troço. Então, se não pudesse ser resolvido por esse prisma, então não está fora do espectro. E é por isso que eles tomam no cu a esquerda em geral, porque eles são todos dogmáticos. Então vê o inimigo, dá um golpe, e eles ficam... do Comuninge e da Elisa, inclusive, a introdução é minha. Eu faço uma introdução de 10 minutos falando um pouco do contexto político histórico da publicação do Manifesto do Partido Comunista. Eu não participei de nenhuma leitura ainda, mas eu vou participar no futuro. Foda-se. E é um projeto um projeto relativamente recente que já deu muito saldo positivo, então a gente vai continuar com certeza. E uma das coisas mais legais é que a gente realmente recebe mensagens de pessoas que têm déficit de atenção dizendo que ajudou muito. Então, assim... Quer dizer que isso aí é um agariamento